dia, graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente, amém? Hoje daremos continuidade na leitura, na exposição e também na meditação do livro de 1 Reis, hoje no capítulo 7, 8, 9 e finalizando no capítulo 10, conforme aí o cronograma de leitura. No capítulo 7, amados irmãos, relata a construção de outros edifícios. Depois de terminar o templo, Salomão passou para a próxima parte de seu programa de construção. Entre os versos 1 a 12, nós estaremos vendo a construção de outros edifícios. Portanto, essa foi a construção de um magnífico palácio que durou 13 anos. Ele também construiu muitos outros edifícios caros neste período. A Casa da Floresta do Líbano, assim chamada por causa de suas 3 fileiras de pilares de cedro, era aparentemente um quartel-general militar e depósito de armas. Assim, o Salão dos Pilares era provavelmente um salão de reuniões e o Salão do Trono um tribunal de julgamento. Havia também, irmãos, um palácio separado para sua rainha, a filha do faraó. Mas todos esses edifícios, junto com o templo e o próprio palácio de Salomão, foram construídos dentro do grande pátio, em cujo perímetro havia uma parede de pedra e de madeira. Dos versos 13 a 51, nós estaremos vendo um pouco mais sobre o templo. Israel, irmãos, parece ter perdido a visão espiritual e a habilidade artística que no tempo de Moisés permitia que seus artesãos projetassem e fizessem a decoração da morada de Deus. Portanto, Salomão contratou um artesão de Tiro para fazer o trabalho de bronze e outras decorações do templo, sem nenhuma preocupação, irmãos, aparente com as ideias e ideais religiosas, erradas que esse homem pudesse ter. Por coincidência, esse artesão contratado foi chamado de Irão, o mesmo que o rei. Irão, irmãos, fez 2 pilares de bronze que ficavam na frente da varanda, mas não se sustentavam o telhado. Eles parecem ter sido puramente ornamentais. As decorações ao redor dos topos, em forma de tigela dos pilares, consistiam em romãs, flores grandes e uma rede de correntes entrelaçadas. No entanto, um novo altar de bronze foi feito, muito maior do que o altar do tabernáculo de Moisés, que agora era muito pequeno para o grande número de animais que Salomão sacrificou. Portanto, irmãos, uma pia de bronze, quase aí um tanque, em forma de uma enorme bacia apoiada no dorso de 12 bois, retinha água para o banho e outros rituais de limpeza. Havia 10 pias móveis adicionais, cada uma consistindo de uma bacia de bronze fixada no topo de um carrinho. A bacia ficava dentro de uma moldura quadrada, na parte externa da qual estavam fixados os painéis decorativos. O escritor, então, irmãos, eh, lista todos os artigos feitos de bronze. Sendo assim, a fundição do bronze foi feita em um local no Vale do Jordão, onde o solo era adequado. Mas outros artigos também foram feitos, até que o templo fosse concluído em todos os detalhes e totalmente equipado para os seus serviços, como vimos no capítulo 7, entre os versos 40 a 51. Iniciando o capítulo 8, veremos nesse capítulo, irmãos, que a arca foi levada ao templo. Então o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi,
para o templo. Em 1 Reis, capítulo 8, dos versos 1 a 21, veremos como a arca foi trazida ao templo. Pessoas vieram, irmãos, de todo Israel para celebrar a dedicação do templo. A cerimônia ocorreu na época do festival do meio-ano. E aqui nós temos uma referência em Levíticos, capítulo 23, versos 24 a 34. Ao transferir a arca da tenda temporária de Davi para o templo, Salomão, irmãos, evidentemente, lembrando-se do erro de seu pai, cuidou para que os sacerdotes e levitas carregassem a arca e todos os vasos sagrados da maneira adequada. A cerimônia foi acompanhada por música e cantos fornecidos pelos sacerdotes e levitas, todos os quais estavam de serviço para a ocasião especial. Uma vez, irmãos, que a arca estava em seu devido lugar, o Deus deu o sinal de sua presença, enchendo o templo com uma nuvem de glória, como no caso do tabernáculo. A luz da presença de Deus era tão deslumbrante que a atividade humana no santuário teve que cessar. Espantado, irmãos, com tudo o que havia acontecido, Salomão comparou aquele dia com os dias de seus ancestrais. Desde que Israel se tornou uma nação, Deus se recusou a escolher qualquer cidade como uma morada, mas agora ele escolheu a cidade de Davi e seu filho Salomão. Na cerimônia de dedicação, Salomão, então, irmão, subiu para uma plataforma de bronze feita especialmente. Ajoelhou-se e orou a Deus na presença do povo reunido. Ele admitiu que somente a graça de Deus permitiu ao seu pai e a si mesmo cumprir seu desejo de construir uma morada simbólica para Deus. Ele orou para que a graça de Deus repousasse da mesma forma sobre os seus descendentes reais depois dele. Salomão, irmão, sabia que não havia necessidade do templo, porque Deus mora em todos os lugares. Mas ele pediu a Deus que graciosamente ouvisse sua oração e as orações das pessoas quando elas fossem ao templo para orar. Visto que o templo era um lugar de oração, irmãos, Salomão pensou em várias circunstâncias em que as pessoas iam lá orar. Ele pediu que juízes, como ele, tivessem a ajuda de Deus para fazer julgamentos legais onde as evidências eram incertas. E aqui nós temos uma referência em Êxodo, capítulo 22, versos 7 a 12. Ele pensou, irmãos, em caso em que Deus poderia punir o seu povo por meio de guerra, fome, doenças ou outros desastres, e pediu que, quando ele se arrependesse, Deus o perdoasse. Em um momento, irmãos, pública de preocupação com os estrangeiros, Salomão orou para que eles também conhecessem a Deus e que Deus respondesse às suas orações, como fez com as dos israelitas. Ele pediu, irmãos, que Deus ouvisse os israelitas quando orassem por sucesso contra os seus inimigos na guerra. Finalmente, ele pediu que Deus os ouvisse quando clamavam por misericórdia daqueles que enviou para puni-los, como vimos entre os versos 41 a 53. Dos versos 54 a 66, vimos que Salomão abençoou o povo. Deus demonstrou sua aceitação da adoração e a oração de Salomão, enviando fogo do céu para queimar os sacrifícios. Salomão então se preparou para orar pela bênção de Deus sobre o povo reunido. Ele louvou a Deus por sua fidelidade às suas promessas e pediu que Deus ajudasse seu povo a obedecer sua lei. A cerimônia foi concluída de maneira típica, com grande número de sacrifícios. Aí as celebrações públicas continuaram por mais uma semana, como vimos aqui numa referência entre os versos 54 a 66. Capítulos 9, amados irmãos. Iniciamos o capítulo 9
falando a respeito da aliança do Senhor com Salomão. Ao aceitar o templo, Deus novamente lembrou Salomão que a importante casa não era a casa de Deus, ou seja, o templo, mas a casa de Davi, ou seja, aqueles a quem Deus designou para governar Israel para sempre. Embora em relação ao povo eles fossem reis, em relação a Deus eles eram servos, e eles tinham que ser obedientes à sua vontade se quisessem desfrutar o cumprimento de suas promessas, como vimos entre os versos de 1 a 5. Salomão, então, construiu um templo para mostrar que Deus habitava entre seu povo. Mas se o rei e o seu povo se rebelassem contra ele, Deus destruiria o templo para mostrar seu descontentamento com eles, como vimos entre os versos 6 a 9. Dando continuidade, no entanto, antes Salomão havia emprestado de Irão cerca de 4.000 quilos de ouro para ajudar a financiar seus ambiciosos programas de construção. Em pagamento dessas dívidas, Salomão deu a Irão 20 cidades no norte de Israel. Portanto, Irão não ficou satisfeito com essas cidades e as devolveu, o que significa que Salomão teve que procurar outras maneiras de pagar este empréstimo. Assim, para fortalecer a segurança, de Jerusalém, Salomão, irmãos, reconstruiu o Milo, algum tipo de fortificação de defesa, e todas essas seções danificadas da muralha da cidade. Ou seja, irmãos, ele também reconstruiu cidades em ruínas, estabeleceu bases do exército em pontos estratégicos e equipou cidades selecionadas para armazenar os produtos agrícolas coletados para manter o governo. Ele tomou todos os estrangeiros escravos. Os israelitas, embora não fossem oficialmente escravos, eram tratados um pouco melhor, como vimos em 1 Reis, entre os versos 20 e 24. Salomão, irmãos, manteve os requisitos da aliança em relação aos festivais religiosos anuais. Seu tratamento aqui, então, era severo para com os seus súditos. No entanto, mostrou pouca consideração por outros requisitos do pacto, como aqueles preocupados com o bem-estar das pessoas. E aqui nós temos duas referências muito interessantes e que eu peço aos irmãos que leiam para melhor entendimento do texto. Uma delas é em Êxodo, capítulo 23, entre os versos 14 a 17, e Levítico, capítulo 19, versos 13. Amém? Vamos dando continuidade no capítulo 9. Portanto, sempre alerta nas negociações, Salomão viu a oportunidade de obter mais lucros ao cooperar com o Irão no comércio de transporte. Assim, as mercadorias do Mediterrâneo eram recebidas no porto de Tiro, de Irão, levadas por terra para o porto israelita de Ezion-Geber, na ponta norte do Mar Vermelho, e depois enviadas para o leste, possivelmente até a Índia. Visto que os israelitas não eram marinheiros, Salomão contratou marinheiros de Irão para ensinar e guiar seus homens. Bens que esses navios trouxeram do leste enriqueceram ainda mais os dois reis. Navio de Tarsis era um nome técnico para um certo tipo de navio mercante oceânico. Não era uma indicação do porto para qual ou de onde o navio estava navegando. Finalizando o capítulo 9. Todavia, irmãos, a arqueologia indica que Salomão extraiu e fundiu ferro e cobre na região de Ezion-Geber, de onde despachou os materiais para o leste. A importância estratégica e econômica de Ezion, ou Elate, foi a causa de conflitos frequentes entre Jerusalém e Edom, os proprietários originais dos portos.
Iniciando então agora, irmãos, o capítulo 10, finalizando o último capítulo da leitura do dia de hoje. No capítulo 10, vimos a visita da rainha de Sabá a Salomão. Assim, as pessoas de outras nações ouviram falar da reputação de sabedoria de Salomão e, em certa ocasião, a rainha de um país árabe visitou Jerusalém para testá-lo com perguntas difíceis. Assim, a rainha de Sabá ficou maravilhada não só com a sabedoria de Salomão, mas também com o esplendor de sua corte, e deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Ao mesmo tempo, irmãos, ela e Salomão aproveitaram a oportunidade para ter algumas trocas comerciais úteis. Então, voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos, como vimos entre os versos 10 a 13. Dos versos 14 a 22, Salomão então ganhou muitas e mais riquezas, tributando todos os seus bens que passavam por Israel ao longo das rotas de comércio internacional. Ele gastou grande parte de sua riqueza de forma extravagante, para dar à sua cidade e palácio um esplendor inigualável entre as nações da região. Entre os versos 26 a 29, vimos que as nações que buscavam seu favor também lhe traziam presentes caros, além de construir uma grande força de cavalos e carruagens para si mesmo. Ele se tornou o intermediário em um comércio internacional de cavalos e carruagens que o enriqueceu ainda mais. O reinado de Salomão, irmãos, viu o início de uma forte classe de comerciantes em Israel. Anteriormente, a economia de Israel era basicamente agrícola e pastoril, mas aos poucos os mercadores ganharam controle sobre os fazendeiros. E finalizando o capítulo 10, nos 2 séculos seguintes, as condições para os fazendeiros pioraram e a injustiça social aumentou, fazendo com que profetas como Amós, Oséias, Isaías e Miqueias condenassem a sociedade corrupta e anunciassem seu julgamento vindouro. Com isso, irmãos, finalizamos a leitura e exposição do livro de 1 Reis, capítulo 7, 8, 9 e capítulos 10, conforme o cronograma de leitura. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma excelente leitura e até a próxima, amados irmãos. Fiquem com Deus. Forte abraço.